E aí pessoal, eu queria falar aqui hoje sobre o lançamento, né, que vai vir, o lançamento que deve acontecer, que vai acontecer, de dois livros meus, certo? Quem acompanha o canal ou segue em rede social sabe que eu fiz uma campanha de arrecadação, de pré-venda, né, de arrecadação do dinheiro para pré-venda dos dois livros, através de um site, né, de arrecadação coletiva. Mas eu cancelei isso, certo? Eu cancelei essa campanha porque foi me apontado que não seria muito viável, né, fazer isso, certo? Então, bom, independente de qualquer coisa, eu estou aqui muito mais para falar um pouco e aprofundar sobre os dois livros, para que você, né, que possa se interessar por um, por outro, pelos dois, saiba do que se trata e possa fazer uma escolha se, quando os dois livros, né, os livros estiverem disponíveis, se você vai se interessar em ler, né, em comprar ou não. Bom, um livro é da área de... é uma ficção, né, uma literatura, é uma... como é que eu vou dizer? É uma narrativa neotópica, digamos assim, certo? Então, na literatura de ficção, né, especialmente ficção científica, né, ficção mais voltada assim para o futuro, futurologias, né, ao estilo de 1984 e Admirar o Mundo Novo, são os dois grandes marcos nessa linha da literatura mundial. Apesar de que já existia ficção científica desde antes, mas esses dois. Mas assim, nessa linha de literatura, de ficção, estava muito predominante, não ainda está predominante, a ideia das distopias, certo? Então, muitos textos, muitos romances distópicos têm estado disponíveis aí para as pessoas nas livrarias, né, em filmes também. E aí eu senti a necessidade, como escritor, de trazer um livro, né, trazer uma história que fosse mais esperançosa, certo? Uma história que não fosse uma distopia, mas fosse a palavra original, que é uma utopia, lá, criada pelo Thomas Morris, que é o lugar nenhum. A lugar nenhum no sentido positivo, né? Ele não existe, mas a gente almeja. E aí eu elaborei essa história chamada Ginocracia, certo? A última utopia, com a pretensão de projetar um futuro distante, né? Uma certa distância do mundo de hoje, essa utopia de um mundo em que haveria harmonia, equilíbrio, né? Justiça, haveria um meio ambiente recuperado, né? Haveria esperança, haveria tudo que muito né, na ficção de hoje não tem, justamente porque quando você olha o mundo de hoje, né, no presente, fica difícil de projetar de maneira muito positiva as coisas. Por isso a quantidade grande de distopias aí disponíveis no mercado editorial e no cinema também. Então, esse Ginocracia, certo? Eu projetei para ser uma história em 3 partes. O que está sendo lançado agora esse ano, em 2019, é a parte 1, certo? E nesse livro, o centro da história, né, é um professor de história, tanto que o subtítulo, né, Democracia parte 1, professor de história, conta como esse professor de história, né, um idoso já, quase 100 anos, ele vivencia um mundo que é bem diferente do mundo que ele conhece como historiador, como professor de história, que é um mundo em que há uma predominância, né, uma hegemonia de mulheres no mundo, por isso que se chama ginocracia, e esses 80% da população mundial de mulheres, elas comandam o planeta de maneira a manter ele sempre em harmonia, certo? Então esse senso mais esperançoso e positivo a partir dessa predominância feminina
parte, evidentemente, de uma crítica a respeito da sociedade, né, atual, da sociedade que nós temos hoje, que nós vemos tendo até hoje, em que há uma predominância não numérica, porque as mulheres já são maioria, mas uma predominância de presença política, né, de presença econômica, uma predominância de poder mesmo dos homens, né, das pessoas do gênero masculino. E na história, né, essa predominância, junto com a predominância das economias monetaristas, faz com que o mundo entre em colapso, guerras, e acabe gerando, né, como consequência positiva, apesar de ser uma guerra autodestrutiva, uma sociedade melhor, mais justa, mais harmoniosa, com predominância e comando feminino, certo? Então, bom, só isso eu imagino que já coloca um grande ponto de interrogação aí, quem tiver curioso para conhecer essa história, imaginar como é esse mundo, né? Como é que eu imaginei esse mundo. Eu não posso, assim, dar muitos detalhes, porque senão você não vai se interessar em ler. Mas a ideia é que esse mundo, né, ele continua tendo problemas e dramas porque continua sendo habitado por seres humanos, né? Os homens continuam lá. Então você tem esse idoso, que é o professor de história, e de outro lado da história tem um menino, né, de 11 para 12 anos, que está no seu primeiro dia, no seu primeiro dia de aula na escola média, e só tem ele de menino. E todos são meninas, e as meninas são extremamente ativas e são super inteligentes e assim são predominantes em tudo, nos esportes, né, na tecnologia, no conhecimento. E aí, bom, aí fica por conta muito de você se interessar em ler e querer conhecer essa nova sociedade, essa sociedade que eu criei nessa primeira parte, certo? As outras duas partes ainda estão em processo de escrita, certo? E aí vocês, né, se interessarem, podem pegar e acompanhar, né, continuar acompanhando os vídeos, as redes sociais, que vão ver quando o livro estiver disponível para compra, como sempre no Clube de Autores, certo? Então tem aqui na descrição do vídeo tem sempre o link do Clube de Autores e é claro, assim, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo, se interessar pelo livro, o livro já pode estar disponível agora, você vai, clica aí, que ele já está lá para comprar no Clube de Autores. E você compra e lê, certo? Aí depois você diz o que você achou. Bom, o outro livro já é na área de filosofia, certo? Filosofia, sociologia, né, as áreas que eu normalmente desenvolvo aqui as minhas aulas. O livro é uma continuação daquele que eu já dei uma aula, certo? Que é o Em Busca da Verdade, certo? É o Em Busca da Verdade 2, sendo que os subtítulos nesse são bioética, hipocrisia e antipetismo, certo? Então eu tentei, dando continuidade aos raciocínios do Em Busca da Verdade 1, mas de maneira independente, né? Especialmente no aspecto epistemológico, de buscar a verdade, né? Tentar quebrar um pouco da repetição do senso comum em relação aos temas tratados, né? E passando um pouco da experiência minha como professor, né, na área de filosofia, de bioética, que eu ensinei durante muito tempo no curso de psicologia, e minhas reflexões a respeito do momento atual com relação ao comportamento meio hipócrita da gente como sociedade, né, e as origens e manutenção, digamos assim, desse antipetismo, né, que eu relaciono muito com o comportamento antissemita no período entre as duas guerras mundiais, né? Trazendo aí em si já um risco muito grande, né? Não que os petistas sejam igual aos judeus, a princípio não seria isso, mas a questão é que se você gera uma cultura anti, né, qualquer coisa, que está implícito aí a questão do ódio, né, a questão de você
tratar um grupo de pessoas, ou uma linha de pensamento, ou o que seja, como sendo aquilo que se deve não gostar, por isso que a ideia de antipetismo, ou antissemita, né, ou xenofobias de uma maneira geral, todos esses pensamentos normalmente são negativos, não só no sentido emocional, né, mas no sentido de que não é produtivo, certo? Não cria nada de positivo para resolver os problemas, apenas estabelece um culpado, uma linha de culpados, e aí você acaba produzindo uma sensação desarmoniosa na sociedade de uma maneira geral. Bom, eu acabei pulando para o terceiro tópico, mas assim, eu escrevi o livro, mais ou menos do mesmo jeito que eu escrevi o primeiro, né? Escrevendo assim todos os dias, sempre um pouquinho, trazendo reflexões e tal. Como eu falei também no Em Busca da Verdade, não, como eu falei também na aula sobre o livro do Gessé Souza, como é o nome do livro mesmo? Bom, se alguém lembrar aí, coloca nos comentários, não estou lembrando agora o nome do livro, né? Que o subtítulo é Da Escravidão à Lava Jato. Não, naquele livro da capa amarela, né? Que eu falei para vocês em outra aula. Eu fui escrevendo o livro, fazendo a revisão dele, o meu, Em Busca da Verdade, ao mesmo tempo eu estava lendo o livro do Gessé Souza. E a Elite do Atraso. Então a Elite do Atraso servia como uma espécie de diálogo, porque no Em Busca da Verdade 2, eu assumo, né, como parte dos problemas relacionados à hipocrisia e tal, e ao próprio antipetismo, os conceitos de patrimonialismo e de populismo também, que o Gessé Souza vai criticar. Então é bem interessante que o livro ele se desenvolve de uma maneira, e lá na frente, que eu estou revisando o livro, eu acabei mudando algumas coisas e comentando e colocando notas a respeito por causa do que o Gessé Souza apresenta no Elite do Atraso. E, bom, e aí nessa escrita aí eu desenvolvo, né, primeiro sobre a bioética, né, eu coloco a bioética como sendo assim, uma linha de pensamento dentro da filosofia e das ciências da saúde que tentam buscar caminhos para as questões de descobertas, né, de pesquisas na área de biotecnologia e tal, mas que travam numa impossibilidade muito grande de você ter realmente uma efetiva bioética num ambiente capitalista, certo? Por quê? Porque o que financia essas descobertas, essas pesquisas é o capital e quer retorno, né? E aí muitas vezes o que seria o papel da bioética, que seria impedir que algumas coisas sejam feitas, não consegue fazer. Às vezes consegue, né, com dificuldade, através da justiça e tal, da ação de organizações não governamentais, tal, sociedade civil, quando se mobiliza, mas mesmo assim, lá na frente, o que vence mesmo são os interesses econômicos, e aí isso impossibilitaria a própria ação realmente da bioética. Bom, pelo menos assim eu desenvolvi a partir do momento em que eu ensinei durante muito tempo essa disciplina, e eu via que ao desenvolver as teorias e debatendo com os alunos, era trazida essa questão, né? Então, como é que uma empresa farmacêutica, ela pode ser dona de uma patente de um remédio que podia salvar as vidas de milhões de pessoas. Ela é dona da patente, está dentro da lei. Então a bioética teoricamente deveria impor nisso aí uma questão muito mais de saúde coletiva, né? De saúde mais geral, do que simplesmente o lucro de uma empresa só. Mas paciência, é isso que eu estou dizendo, o que eu questiono no capítulo. Depois, na parte de hipocrisia, eu trato de como muito do que é colocado hoje na sociedade, que vem sendo colocado hoje na sociedade brasileira, mas não só na brasileira, é fruto dessa necessidade das pessoas de apontar no outro o problema que na verdade é seu, certo? Então, a hipocrisia, de maneira geral, né, eu faço algumas comparações entre o comportamento de alguns povos para desembocar no antipetismo como sendo uma espécie de exemplo e suprassumo de uma grande hipocrisia, né, em relação à política e aos comportamentos supostamente corruptos e desviantes na sociedade, que me parece que de fato é o comportamento de todo mundo, certo? E aí o Gessé Souza ajuda muito a entender isso,
O meu texto tenta mostrar que, de fato, assim, por mais que a organização petista, né, o Partido dos Trabalhadores, tenha agido muito semelhante a outros partidos estando no poder, por uma questão burocrática, por uma questão de manutenção de poder, etc. tal, acabou sendo tratado de uma maneira diferenciada, como se fosse a pior organização do mundo. Tanto tem gente que até hoje fica chamando de organização criminosa, quando na verdade não é. Na verdade todos se comportam mais ou menos do mesmo jeito, tanto no nível da política partidária do país, quanto no nível do dia a dia, certo? Então é aquela pessoa que hipocritamente acusa o outro de ter feito tal coisa, quando na verdade está fazendo outra coisa, ou menor, ou pior, tanto faz. A ideia é que ninguém estaria livre de pecado, né? Daquele negócio do Evangelho, né? do Novo Testamento, né? Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Então não tem, todo mundo tem problemas, todo mundo comete falhas. Mas como nos últimos anos se criou a necessidade de ter um grande culpado para tudo, por isso que eu faço uma comparação com o movimento antissemita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então precisava de um culpado, aqueles estavam ali disponíveis, né? Tem um trabalho da mídia muito forte convencendo que eles eram culpados, e aí pronto. Aí você tem aí um comportamento generalizado de, pode chamar de ódio mesmo, né? Acho que é de ódio, um comportamento de raiva, né? Pelo outro, que aí, se você está vivendo agora, como eu estou vivendo em 2019 no Brasil, quando eu estou fazendo esse vídeo, sabe que o país está dividido, as famílias estão divididas, tudo por uma questão de construção, né, a respeito do que é bom, do que é ruim, do que é o certo, do que é errado, e que as pessoas abraçaram isso aí, talvez por uma falta de autonomia, né, em si mesmos, e não consegue largar, né, não consegue pegar e dizer que não, eu penso por mim mesmo, ou é convencido, ou se convence de que pensar por si mesmo é fazer exatamente o que todos os outros parecidos estão fazendo, certo? Então, eu espero que isso faça você se interessar para dar uma olhada no livro, certo? Não é diferente do outro livro, Ginocracia, não é um livro de lazer, certo? É um livro que você lê e fica meio incomodado, né? Eu mesmo terminei de revisar e fazer a diagramação, eu até assim, fico mesmo sentindo para baixo, assim, poxa, as coisas estão assim. Daí, se você for comprar os dois, lembre de ler o Ginocracia depois, talvez, porque aí pelo menos você vai ter um alento de esperança com uma ficção que projeta um futuro mais positivo, mais legal, do que uma análise, né, um pouco crua, inclusive, né, um pouco rude a respeito da sociedade atual, mas que é vivida, né? Se você lê com um pouco de crítica, né, independente de sua ideologia, mas se você ler com uma atenção crítica ali, você vai ver que realmente é o que a gente está vivendo, certo? Por isso que é em busca da verdade, não é a verdade, certo? É um livro que expressa um movimento de busca, de querer encontrar algum tipo de verdade dentro desse mar de problemas, de posicionamentos, né, de opiniões que nós temos aí, que é a base da filosofia. Se você acompanha minhas aulas também sabe que a filosofia tenta sempre superar a opinião buscando a verdade. Bom, eu espero que isso aí tenha ajudado você a ter vontade de ter os livros, ou um ou outro, ou os dois, e que, bom, tenha vontade também de se inscrever no canal e continuar vendo aí as minhas aulas e apresentações. Até a próxima.